você teve aí 2 anos ruins, mas você tem essa pandemia atual, Amadeu, que ela é muito mais cruel porque a população é muito maior, a população brasileira. Então, você tem, por exemplo, o padre Gilvan, lá de Piripiri, que perdeu mãe, pai e 2 irmãos de quarta-feira para ontem. O que é isso, gente? O que é perder o pai, a mãe e 2 irmãos num período de menos de 1 semana? E está aqui, em Piripiri, aqui, 145 quilômetros da nossa capital. Eu tenho exemplos, assim, de gente que perdeu pai e mãe, perdeu 2 irmãos, aqui em Teresina, vizinhos de bairro, gente próxima nossa. E não dá para mensurar a dor dessas pessoas. Hoje só imaginar, né? E a dona Jesus, a informação que eu recebi há pouco, Apoliana, dona Jesus ali do restaurante Longar, né? Ela faleceu, Covid. Amadeu, eu até estava tentando ligar para lá agora há pouco para pegar mais informações sobre essa situação, não consegui contato com o pessoal lá do restaurante, dos empresários, para poder confirmar, né, essa informação. Ela que se destacou, né, naquela culinária regional, né, na preparação assim, sim, uma panelada maravilhosa lá do restaurante. Aquele capote frito, enfim. E é a informação que a Apoliana está apurando para confirmar aí que ela também foi mais uma vítima dessa doença de Zérrada. Doença de Zérrada. Vamos lá! Vamos começar com uma pesquisa, viu, doutor Farol, Ananias, Sávia e Apoliana. A pesquisa do Instituto... coloca na tela aí... XP-IPESP? Do grupo, do Instituto IPESP, do Grupo Econômico XP. Que solicitou e publicou. E aí nós temos alguns números para compartilhar. Pois não, Farol, a ficha técnica. Pesquisa XP-IPESP, realizada entre os dias 29 e 31 de março, ouvindo 1.000 brasileiros por telefone. Margem de erro de 3,2%. Isso aí. Vamos a alguns números. Esse é o resultado da pesquisa espontânea. Quer dizer assim, o pesquisador faz a pergunta: em quem você votaria para presidente no ano que vem? Mas aí o pesquisador não coloca nomes. É espontaneamente o eleitor, o pesquisado, que se manifesta. O que deu, Ari? Não sabe, não responde, 36%. Bolsonaro, 24%. Lula, 21%. Branco, nulo ou nenhum, 14%. E outros, 6%. Esse o número da espontânea. Agora vamos para a pesquisa estimulada, aquela pergunta em que são dadas opções aos pesquisados de nomes. Colocada lá a cartela com os nomes dos candidatos e o eleitor se manifesta. Essa aí é um dos cenários em que aparecem candidatos e os que se destacaram mais foram esses. Vamos lá, Farol. Lula, 29%. Bolsonaro, 28%. Outros, 14%. Não sabe, não responde ou nenhum, 12%. Sérgio Moro, 9%. Ciro Gomes, 9%. Então, veja, entre esses outros, você tem os nomes que estão aí na berlinda como presidenciáveis, né? Você tem nesses outros, você tem Dória, você tem Mandetta, Luciano Huck, e outros que o Instituto pesquisou, perguntou, né? E os destaques foram esses: Lula, Bolsonaro, Sérgio Moro, Ciro Gomes. Agora, o Instituto também simulou um segundo turno entre os que apareceram melhor na pesquisa estimulada. Vai lá, Farol. Segundo turno, Lula, 42%. Bolsonaro, 38%. Não sabe, não responde ou nenhum, 20%. Bem,
Qual é a margem de erro, Farol? Você deu aí? 3,2%. Portanto, esse segundo turno demonstra um empate técnico na margem de erro entre Lula e Bolsonaro, provável segundo turno, essa hipótese de segundo turno, e também tem na pesquisa estimulada, volta um pouquinho, Juliana, na pesquisa estimulada também é registrado um empate técnico entre os dois. Volta só um quadrinho que tá lá, ó, Lula 29, Bolsonaro 28, também empate técnico. Antes de eu ouvi-los, eu quero informar, veja só, essas pesquisas são fotografias de um momento, não necessariamente significa que vão perdurar ao longo do tempo. Estamos a 1 ano e 6 meses da eleição e ainda há uma situação. Lula hoje estaria elegível, porém, isso não está ainda consolidado no plano jurídico e pode cair. Dependendo de decisões do Supremo Tribunal Federal, o ex-presidente Lula pode voltar a ficar inelegível. Dito isso, vamos às considerações de vocês, começando com o Lorde. O que lhe chamou a atenção, Ananias? Amadeu, a pauta hoje do país é a pandemia e o cenário econômico. A pesquisa aponta que... Vou lembrar de novo, que a gente tem que ser didático. Em 2018, o eleitor foi para a urna pensando: corrupção, corrupção, vamos acabar, vamos dar um tiro, e segurança, 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 vamos cancelar CPF. Essa foi, assim, a motivação de 2018. Para 2022, o ano que vem, as motivações mudaram, como muda em toda eleição. Agora é saúde, saúde, saúde e economia, 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 economia. Fala, Ananias. Aí a gente vê nesse cenário, Amadeu, o governo Bolsonaro com dificuldades no enfrentamento da pandemia e também no cenário econômico. A avaliação do governo mostra que a população espera mais do governo Bolsonaro no enfrentamento da Covid e também em questões econômicas. E, do outro lado, a gente vê Lula aparecendo como elegível, fazendo um discurso à nação onde ele aponta caminhos para o enfrentamento da pandemia e dando entrevistas para grandes veículos de comunicação, fazendo cenários para a classe econômica, para o empresariado, para o centro. Portanto, a pesquisa reflete justamente o cenário e esses discursos, os posicionamentos de cada um dentro do cenário, e aí a gente vê esse empate técnico, tanto na estimulada quanto no segundo turno. A expectativa de aliados de Bolsonaro é que, no momento da eleição, no momento eleitoral, em um novo retrato, o governo esteja melhor. E, do lado de Lula, é uma incógnita. Qual será a estratégia adotada por Lula para a eleição? Alguns defendem que ele retome as caravanas, volte a dialogar com a base do partido, faça uma reforma dentro do PT nesse sentido de dialogar com as bases da sigla. Portanto, e também com as classes, os sindicatos e tudo mais. Portanto, esse é um cenário de hoje, mas como você frisou bem, para 2022 nós temos essas variantes. O fato é que, pelo que está sendo desenhado agora e a projeção que é feita, eleição polarizada, eleição segundo turno, Lula e Bolsonaro, mais uma vez PT e anti-PT disputando a presidência da República. Lembrando que esse é o pior cenário, assim, foi o pior cenário para o presidente Bolsonaro. E mesmo assim, ele não saiu daquele piso, ele não baixou daquele piso, 25%, 30% dele e do governo. Fala, Sávia. Amadeu, o eleitor, ele vota numa eleição majoritária muito emocionalmente, não é racionalmente. E tem uma memória afetiva positiva dos anos de governo Lula. Dito isso, no discurso do Lula, depois da decisão do STF, ele caminhou claramente para o centro. E depois disso, o presidente Jair Bolsonaro também sinalizou para o centro, com o uso de máscara, a mudança, inclusive, no próprio ministério. Então, eu acredito que eles dois vão disputar esse eleitor do centro. Tem os polos e tem o meio. Quem fica no meio vai ser disputado por Lula e Bolsonaro. Eu acredito que a tentativa de colocar um outro candidato de centro
ela é tardia, ela é artificial e ela não vai vingar. Pois não, Apoliana? Amadeu, a gente precisa pontuar duas coisas que eu observei ali. Primeiro, acho que ainda existe uma dificuldade do Partido dos Trabalhadores e uma necessidade de divulgar mais essa questão da inocência temporária ou não de Lula, mas a possibilidade dele ser eleito, porque quando a gente tem ali uma pesquisa espontânea, ele não está ali na dianteira. Na estimulada, a gente já tem ali ele na frente num empate técnico evidente. Mas o PT precisa trabalhar mais essa imagem de Lula, dificultada aí pela pandemia, porque uma caravana do ex-presidente iria gerar certamente uma dificuldade sanitária aí, né? E para Bolsonaro, as coisas estão muito fáceis para o presidente, apesar da dificuldade que ele enfrenta hoje. Porque os problemas do governo Bolsonaro são criados pelo próprio governo Bolsonaro. Então, ele tem a máquina na mão, tem gente com vontade política de fazer uma mudança, o próprio Centrão tenta pressionar o presidente, apesar disso, a sua grande dificuldade está na parte ideológica. Então, está muito fácil para Bolsonaro, mas ele precisa superar esse desafio, que é essa votação mínima que ele tem, né? Se ele vai querer ampliar essa situação de percentual, de intenção de voto, arriscando, quem sabe, isso que ele já tem garantido, ou se ele vai se manter realmente cometendo os mesmos erros, não vai mudar de postura, né, e arriscar, quem sabe, uma reeleição. O Farol vai falar agora. Farol, não quero lhe influenciar, não quero, entendeu? Sim. Longe de mim querer que, assim, plantar que você fale alguma coisa. Nada, certo? Sim, pois não. Dito isso, incrível, Farol, esse pessoal aí que falou, né, de Ananias, Sávia, Polé, só fala do Lula e do Bolsonaro, ó. Eu falei do cinco. Não, por favor, sabe? A senhora já falou. Agora é o Farol. Peraí, agora você vai ver a posição do Farol. Preste atenção. Farol, estão esquecendo o Farol. O Moro, o Dória, o Ciro, o Mandetta, o Huck, e agora até o Danilo Gentili, o MBL está lançando também, que é outro cenário. E agora, Farol? Vai, Farol. Eu levantei a bola, Farol. Vai, Farol. Eles esqueceram, muito provavelmente, porque eles aparecem com menos de 10%, né? Eles aparecem lá no final da fila, sem força. Deve ser por isso. Eu presumo que seja por isso, porque eles vislumbram uma eleição polarizada mais uma vez. Bem, diferentemente da nossa amiga Apoliana Oliveira, eu vejo a situação do presidente, pelo contrário, cada vez mais complicada. Por quê? Não se resolve uma crise econômica do dia para a noite. E a gente não vê uma boa vontade do presidente Jair Bolsonaro de resolver a crise sanitária que está intimamente atrelada à crise econômica. O ministro Paulo Guedes, que o Amadeu tanto odeia, já disse mais de uma vez: enquanto não se resolver a crise sanitária, não tem como resolver a crise econômica, não dá para desatrelar uma da outra. E o presidente trabalha dia e noite e dia, ele, seus ministros, alguns, aliás, alguns ministros, inclusive fora do ministério, para solapar as medidas acertadas de prefeitos e governadores. Ou seja, parece que ele está trabalhando contra. Então, eu não vislumbro, eu não sou otimista em relação ao futuro do presidente. Eu chamo a atenção para o seguinte: na pesquisa anterior do XP e PESP, que nós mostramos e comentamos aqui, o Bolsonaro tinha 27, o Lula tinha 25, e agora o Lula passou o Bolsonaro. Quer dizer, o Lula vem numa curva crescente, enquanto o Bolsonaro vem numa descendente. Além disso, pela primeira vez, mais de 60% avaliam que a condução dele da pandemia é ruim ou péssima. 60%. Mesmo com esses 30% que o Amadeu sempre destaca dos devotos, daqueles que estão lá, que empurram uma eleição para o segundo turno, no segundo turno, dependendo da pesquisa, ele perde até para o Mandetta. Ele perde para o Lula, ele perde para o Ciro, para o Moro também é exagero, mas ele perde até para o Mandetta. Então, eu acho que hoje a situação do presidente é ruim e ele corre contra o tempo. A ampulheta, a areia está caindo. Ah, Deus, você vê, né? Eu ajeitei, preparei, trouxe as informações todas. Aí o Farol vai porque você é mandetista, você quer ver o Mandetta lá. Mas é porque o Amadeu não fez o Pix pro Ari e ele não falou o combinado, né? Não tá falando o combinado mesmo, não. Ajeitei. Mandetista.
Agora, eu não compartilho esse seu pessimismo aí com o presidente, não. Ora, se agora você está dizendo que está tudo ruim, economia ruim, saúde ruim, condução da pandemia, não sei o que ruim, o homem está em primeiro ali, está... Imagine quando melhorar, hein? Pois é, o problema é melhorar, né? O problema é melhorar, vamos com né? o recado agora do Paraíba. Guarda-roupa com parcelas de R$ 159,90 mensais, sem juros. O Paraíba tem. Guarda-roupa com 3 portas e 6 gavetas. Com 3 portas deslizantes e 9 gavetas. De 8 portas e 4 gavetas. E de 2 portas deslizantes e 2 gavetas. Em 10 vezes de R$ 159,90, sem juros cada. Semana dos Guarda-roupas Paraíba. Toda linha de móveis com entrega e montagem grátis. Aproveite! Bem, desde o mês de março que o governo do Piauí, aliás, os governos no Brasil têm aumentado as restrições para evitar o avanço da Covid-19. E a Liana Paiva foi verificar se essas medidas, esses decretos, estão tendo resultado na prática. Liana Paiva. Menos de um mês após adotar o toque de recolher e medidas mais duras, o Piauí começa a registrar índices que apontam para uma queda na pandemia. A fila de espera por leitos Covid reduziu. Na manhã dessa terça-feira, havia 102 pacientes aguardando. É o menor número dos últimos 10 dias. A gente vê que a transmissibilidade vai entrar em queda, já está entrando em queda em várias regiões de saúde. A taxa de positividade está em queda também. O que seria isso? O número de casos suspeitos e a confirmação pelo exame RT-PCR. E óbitos, que ainda não dá para dizer que caiu, né, mas que pode cair. A gente está com a média ainda de 28 dias, que é